Não deixe a pressão alta causar tudo isso em você. A pressão alta é muitas das vezes chamada de mal silencioso, justamente porque na maioria dos casos ela não apresenta sintomas óbvios. Os pacientes não percebem que estão com pressão alta. E isso pode ter um impacto devastador no nosso corpo. Eu sou o Dr. Moser Susskind, sou cardiologista, atuo em UTI em consultório e hoje eu vou abordar um tema de extrema importância para a nossa saúde: os riscos da pressão alta não diagnosticada ou mal controlada. Você sabia que a hipertensão arterial, que é a pressão alta, afeta mais de 30 milhões de brasileiros? Mas infelizmente, muitos pacientes sequer sabem que têm um diagnóstico de pressão alta. E muitos pacientes sabem, mas não tratam e não controlam adequadamente. O que todos sabem é que a pressão alta pode ser muito perigosa, mas o que muita gente não sabe é o porquê ela pode ser tão perigosa. A hipertensão arterial é a principal causa de infarto, de AVC e disfunção dos rins com necessidade de hemodiálise, além de afetar os olhos e também ser uma das principais causas de cegueira, além de outros riscos que eu vou abordar aqui hoje. E no final do vídeo eu vou falar para você como se proteger de desenvolver essa doença. É muito importante que vocês aprendam o que eu vou ensinar hoje, porque além de você se cuidar mais, você pode ensinar e repassar esses ensinamentos para outras pessoas se cuidarem e se protegerem, viverem mais, com mais saúde. A informação é o principal caminho para isso. Primeiramente, pessoal, o que significa hipertensão arterial, conhecida como a pressão alta popularmente? Quando a gente mede a pressão arterial de um paciente, a gente está vendo a força exercida pelo sangue contra as paredes das artérias desse paciente. E é por isso que a gente vai com aquele aparelho apertar aqui o braço e vai auscultar, a gente vê o fluxo do sangue contra as artérias. Quando a pressão fica constantemente alta, a gente tem a pressão arterial. As artérias são vasos sanguíneos que transportam sangue oxigenado e com nutrientes do coração para todas as partes do corpo. A pressão arterial elevada vai fazer uma sobrecarga constante nas paredes das artérias, que pode levar a uma série de problemas no sistema circulatório como um todo. E o nosso corpo é repleto de sistema circulatório. As artérias elas vão ficando mais estreitas, com as paredes mais grossas, rígidas, com menor capacidade para dilatar, ficam mais cheias de placas de gordura. E isso tudo vai prejudicar o fluxo de sangue. Imaginem, pessoal, que as artérias são mangueiras. Imagina se a gente tem uma mangueira e a gente fica estreitando, apertando ela com a mão. Menos fluxo de água vai sair lá na frente. Como todos os nossos órgãos são repletos de artérias, eles precisam delas para ter oxigênio e nutrientes, e esse sangue chega com muita pressão, ou chegam inadequadamente, os danos vão sendo progressivos ao longo do tempo. Entenderam? Mais ou menos? Imagine isso daqui. Uma mangueira de água em que a gente aperta bastante ela e a gente aumenta muito o fluxo lá na bomba de água, lá na torneira. Esse fluxo vai sair da mangueira com muita força. Agora imagina se a gente pega esse fluxo com toda essa pressão e joga numa plantinha. A gente vai destruir essa plantinha. A gente vai às vezes até tirar ela do solo. Então agora imagine isso no nosso corpo. A pressão muito alta nas artérias atingindo, chegando nos órgãos, atingindo a parede das próprias artérias. Isso vai causar um dano que é muito perigoso. Gente, a grande maioria dos pacientes que me acompanham aqui no YouTube não são inscritos no meu canal. E se vocês se inscreverem no meu canal, vocês me ajudam muito. Se vocês assistiram outros vídeos, o YouTube vai entender que esses vídeos são bons e ele vai mostrar para mais pessoas. E mais pessoas vão poder aprender e se cuidar mais. Então, por favor, se inscrevam e me ajudem a chegar a 250 mil inscritos, que é meu sonho até o final do ano. Vamos lá, pessoal. Agora, eu vou te ensinar sobre as principais alterações nos órgãos que podem acontecer se a gente não cuidar direito da pressão alta. Começando pelo rim. Os rins são responsáveis pela filtração de sangue, remoção de resíduos do metabolismo, de tóxicos, controle do volume de líquido do nosso corpo e também, algo que muita gente não sabe, secretam hormônios. Por esse conjunto de funções que eles desempenham, eles têm um papel crucial no controle da nossa pressão arterial. Tentem visualizar aqui comigo. Basicamente, a gente tem dois rins, do lado direito e do lado esquerdo. E eles são supridos, eles recebem circulação das artérias renais, são duas. Quando a pressão está muito alta, as artérias renais elas vão se danificando. E elas se danificando vão prejudicando o fluxo de sangue para o rim. Além disso, essas artérias renais elas vão se ramificar em várias artérias pequenininhas que criam um emaranhado de vasinhos. Esses emaranhados de vasinhos eles têm perfurações pequenininhas que filtram o sangue, como um filtro de água mesmo. E filtrando esse sangue a gente vai ter a urina. Agora imagina o que ocorre quando a pressão está muito alta ali nesses vasos do rim. Eles vão ser expostos a uma pressão excessiva do fluxo de sangue, que vai causar danos muito graves e progressivos, cada vez maiores nesses vasos sanguíneos. E eles vão destruir esses vasos que são muito delicados. E destruindo esses vasos delicados, a gente vai parar de filtrar corretamente o sangue.
Imagina uma peneira. Se você vai o tempo todo machucar essa peneira, ela vai aumentando os buraquinhos da peneira e você vai deixar de filtrar corretamente. E a isso a gente dá o nome de nefropatia hipertensiva, que infelizmente pode levar à perda gradual e irreversível da função dos nossos rins. E sem o rim funcionando adequadamente, a gente vai ter menos controle da pressão. E a pressão vai ficando cada vez mais alta e precisando de cada vez mais remédio. E é claro que nos casos mais graves, o rim para de funcionar e pode ser necessário a diálise ou transplante renal. E como suspeitar, pessoal? Basicamente, a gente pode ver com os exames de sangue e exames de urina, exames de ultrassom, a gente vai ver que ele não está funcionando adequadamente. Além disso, o paciente começa a perceber um inchaço no corpo, uma urina espumosa. Na dúvida, procurem um médico. Agora sobre o cérebro, pessoal. O cérebro é um órgão extremamente cheio de artérias, certo? Já viram aquelas imagens? Veja essa imagem aqui. Ele tem várias artérias que irrigam. Como já expliquei anteriormente, uma pressão alta machuca as artérias e isso pode prejudicar o fluxo de sangue, certo? Isso está claro para vocês. O que pode acontecer também, essas artérias sendo machucadas, elas podem se romper. Quando a gente tem um aneurisma e tem um fluxo de sangue muito grande, ele pode estourar e ter sangramento dentro do cérebro. A pressão alta pode levar ao desenvolvimento de várias complicações cerebrais, principalmente o AVC. Pode ser isquêmico, hemorrágico. O que você provavelmente não sabia é que a pressão alta por muito tempo vai causar microlesões nas células do cérebro, o que a gente chama de microangiopatia cerebral. Qual que é o problema disso? Isso vai causar pequenos sangramentos e perda da função das células cerebrais. Isso é uma das principais causas de demência atualmente. É chamada de demência vascular, que pode levar a problemas de memória, de raciocínio, de atenção, concentração, afetar o comportamento dos pacientes. Só um parênteses aqui, pessoal. A demência de Alzheimer é um outro tipo de demência, tá bom? Agora sobre o coração. O coração é um órgão vital e é a bomba que faz o nosso corpo funcionar. Ele faz o sangue circular do nosso corpo. Ele é responsável por bombear cerca de 5 litros por minuto de sangue, rico em oxigênio, e nutrientes para todas as partes do nosso corpo. Agora imagine uma bomba de água, que você aperte e deixe muito estreita a mangueira ali de saída. Essa bomba ela vai ficar sobrecarregada, vai começar a estourar algumas partes, ela vai começar a ficar falha. Quando a pressão está constantemente elevada, o coração tem que trabalhar muito para bombear esse sangue contra uma resistência maior das artérias. Então o coração joga sangue que sai para as artérias. Se as artérias estão com pressão muito alta, o coração sobrecarrega. Isso leva ao aumento da massa do coração, da massa muscular do coração, conhecido como hipertrofia ventricular. Isso mesmo, como do braço, da perna. Com o tempo, essa sobrecarga pode até levar a uma disfunção do músculo cardíaco e um desenvolvimento de insuficiência cardíaca, que é o famoso coração fraco. Tem vídeo disso aqui no canal. Além disso, o coração também tem as importantes artérias coronárias, que também vão se lesionar, aumentando o risco de angina, que é, por exemplo, dor no peito, e aumenta muito o risco de infarto. A hipertensão é a principal causa de infarto no Brasil e no mundo. Além disso, a pressão alta mal controlada aumenta o risco de desenvolver arritmias cardíacas e aneurismas. E agora sobre aneurismas. A pressão alta vai ficar exercendo uma pressão tão constante, tão forte nas paredes das artérias, isso vai enfraquecendo a parede das artérias, que podem dilatar. E isso a gente chama de aneurisma, que é uma dilatação de uma parte da artéria. Sabe quando você enche uma bexiga e ela tem uma parte que está mais frágil, essa parte começa a ficar mais abaulada, mais para fora, por algum defeito? E essa parte frágil pode até estourar, ficar com aquela parede fininha? Mais ou menos isso que é um aneurisma. Os aneurismas eles podem ocorrer em qualquer parte do corpo, mas o mais prejudicial é quando acontece no cérebro e na artéria aorta. A aorta é a nossa maior artéria do corpo, que sai do coração e leva sangue para todo o corpo. Então a pressão alta mal controlada, além de poder levar ao desenvolvimento de aneurisma por machucar a parede das artérias, pode fazer com que aneurismas que já existam por qualquer motivo, por exemplo, uma questão genética, sejam rompidos pela força que o sangue vai ficar batendo ali. A pressão arterial alta vai afetar as artérias e rompendo, a gente vai ter sangramento e vai ter consequências que são muitas vezes catastróficas. Agora sobre a visão. A pressão alta vai afetar as artérias, como eu já falei aqui muito para vocês hoje. E os olhos, como os outros órgãos, eles são muito vascularizados, são cheios de artérias que vão fornecer nutrientes. A pressão alta vai afetando esses pequenos vasos que tem no olho, na retina, que é a parte lá de trás do nosso olho onde chega a imagem, e vai prejudicando a visão. A pressão constantemente alta vai levar ao estreitamento desses vasos, à obstrução desses vasos, à proliferação desses vasos, e vai causar uma coisa chamada de retinopatia hipertensiva, que é uma das principais causas de complicação na visão. Essa condição vai causar danos irreparáveis à nossa retina, vai diminuir a visão, em casos graves pode levar à perda permanente da visão, a cegueira. Outras complicações importantes relacionadas à pressão alta é o glaucoma, que tanta gente conhece como pressão alta dos olhos, que pode ser agravada pela pressão alta no corpo.
Então, é papel do cardiologista, frente a um paciente que tem pressão alta, pedir para ele passar no oftalmologista, para avaliar como que está a saúde dos olhos. E cuidar da pressão evita com que essas complicações nos olhos existam. E para finalizar, pessoal, para prevenir tudo isso que eu comentei aqui hoje para vocês, a melhor maneira é fazendo a prevenção e adotando hábitos de vida saudáveis que eu tanto falo aqui para vocês no Instagram, falo no consultório para os pacientes. Primeiro, uma dieta saudável. Reduza o consumo de sal, de gordura saturada, de alimentos ultraprocessados. Priorize uma dieta rica em frutas, vegetais, grãos integrais, carnes magras, laticínios com pouca gordura. 2. Mantenha um peso saudável. Manter um peso adequado é fundamental para controlar a pressão alta. Quando o paciente perde peso, a pressão arterial cai junto. E quando ele ganha peso, a pressão sobe junto. Tem paciente que faz cirurgia bariátrica. E a gente consegue tirar vários remédios da pressão. 3. Exercite-se regularmente. A atividade física reduz a pressão alta, reduz a nossa pressão arterial. No dia que a gente faz atividade física, a nossa pressão alta já fica naturalmente mais baixa. Ficando naturalmente mais baixa por conta dessa atividade física por até 24 horas, 48 horas. Se a gente faz essa atividade física regularmente, a gente está regularmente reduzindo e controlando nossa pressão. Uma quarta maneira é não consumir álcool em excesso. Álcool em excesso, além de aumentar o risco de AVC, de infarto, de câncer, vai aumentar a nossa pressão. Número 5, evite o tabagismo, pessoal. O tabagismo, quando você fuma, a pressão automaticamente sobe pelos componentes que tem no cigarro. Número 6, gerencie o estresse. O estresse crônico vai contribuir para a pressão alta. E momentos de estresse intermitentes, às vezes, se o paciente fica estressado, a nossa pressão sobe, isso é comum em qualquer um. Agora, se você vive estressado, se por qualquer motivo você está o tempo todo estressado, isso vai fazer muito mal para a sua pressão. Isso vai aumentar muito seu risco de desenvolver hipertensão arterial. Então, cuidar com técnicas de relaxamento, como meditação, yoga, exercício de respiração, terapia, psiquiatra, medicamentos se for necessário, vai te ajudar a reduzir o estresse e reduzir concomitantemente a pressão arterial. Tem paciente que a gente não precisa aumentar o remédio da pressão, a gente só precisa cuidar do estresse dele. E por último, pessoal, durma bem. O dia que você não dorme bem, no dia seguinte, a sua pressão ela tende a ficar menos controlada. A apneia do sono pode ser uma causa importante de pressão alta, então cuidado com o sono, pessoal. Entenderam, gente? Prevenir é importantíssimo, o melhor remédio é a prevenção. E claro, se você já foi diagnosticado com a pressão alta, é importantíssimo tomar a medicação prescrita corretamente e manter o segmento médico também frequente para saber se está tudo muito bem controlado. É comum, por exemplo, com o passar do tempo, a nossa pressão precisar de ajuste de remédio. E em resumo, a pressão alta pode ser silenciosa e por isso é importante fazer consultas e exames regulares para você medir a pressão arterial e procurar um médico o quanto antes, quando houver alguma preocupação. A pressão alta representa um risco muito alto para o nosso corpo, como vocês viram aqui hoje. É uma das principais de infarto, uma das principais causas de AVC, de morte no mundo. Quando a pressão alta é diagnosticada precocemente e tratada corretamente, todos esses riscos que contei aqui hoje para vocês ficam reduzidos e nosso organismo fica mais protegido. E lembre-se sempre, a prevenção é o melhor remédio. Cuide da sua saúde, assista outros vídeos aqui do canal para aprenderem sobre cardiologia e até a próxima!